Excelente. Aproveitando então, já que você recitou um poema, eu queria perguntar uma coisa, Rodrigo. Por que filosofia? Sim, tava adorando falar de política. Vamos lá, filosofia. Na verdade, eu sempre fui de humanas mesmo. Eu sabia que eu escolheria a área de humanas se eu tivesse condições financeiras de pagar a faculdade. Como naquela época era uma época de um governo de direita, a gente pobre não tinha condição de estudar. Eu voltei no bafo. Não. Se posicionou Bom, de novo. Não, gente, vamos mudar o Vamos voltar faculdade pra era pra rico, pronto. Certo. Aí, E você era pobre pobre preto, né? E viado. e bobo. Eu não tô entendendo. O que você entende por bobo? Me Aí, explica. olha lá, Não, começou. só porque geralmente quando o povo fala isso, fala bobo também. Entendi. É que eu sou feio, preto, pobre e bobo. Mora longe, velho. E moro longe. Mora longe. Exatamente. Nossa Senhora. Entendi. É porque eu falo preto, pobre, Bobo e mora longe. bicho e político. É porque no meu não tem o bicho, é por isso. Aí eu sou É bobo. por isso, entendeu? Entendi isso. Então, o que a gente tá falando? Ah, tá, filosofia. Na verdade, eu sempre fui cristão, fui Certo. educado na religião católica, ainda eu sou praticante. Boa. E aí, eu fui coroinha, fui catequista, grupo de jovens, coordenador do grupo de adolescentes, aquela coisa toda. E fui pro seminário, eu queria ser padre. Queria ser padre a qualquer custo. E aí, fiz um ano de filosofia, falei, eu não quero ficar aqui dentro. Eu lembro como fosse hoje, julho foi as férias, quando eu voltei em agosto, eu olhei assim pra casa, que eu morava do lado da PUC, né, em Belo Horizonte. Eu estudava na PUC e morava do lado. Eu olhei pra aquela casa, assim, daquele tamanho, eu não quero entrar aqui não. Mas eu falei assim, eu preciso fazer um processo, né, pra sair. Até pra eu saber, pra eu resolver que eu não quero isso mais. Certo. E aí, eu era sacramentino e uma congregação assim fantástica, com espiritualidade maravilhosa, com formação humana maravilhosa. Inclusive, se eu tivesse um filho e falasse comigo que queria ser padre, eu ia pedir para ele conhecer os padres sacramentinos, pela formação humana e por tudo que eu vivenciei. E aí, terminei primeiro ano da filosofia e continuei em Belo Horizonte por conta própria, trabalhando, fazendo trabalhos de faculdade, etc, para poder continuar a filosofia. E aí eu formei com muita dificuldade, muita. Eu lembro que, tipo assim, se tinha. Eu estudava no Instituto de Seminaristas e os seminários eram ao lado da PUC, todos eles. É do Coração Eucarístico? Coração Eucarístico, isso. E aí eu lembro que o professor marcava um trabalho e eu sempre fui muito inteligente. Eu lia uma coisa uma vez e eu dava conta de fazer. E aí eu ia pra casa dos meninos fazer trabalho sempre quando acabava a aula, 11h30 da manhã, pra almoçar. Era fato. Porque eu já catava o almoço e já ficava fazendo trabalho. Aí quando eu via que tava faltando pouco pra acabar o trabalho, eu falei, tem que ir embora. Pra eu voltar no outro dia, almoçar de novo, fazer o trabalho de novo. Era assim. Então foi muito sofrido, minha família realmente sempre foi muito humilde. Não tinha condições de nem pensar na faculdade. Eu lembro que a última universidade que eu paguei da PUC, em 2004, foi R$ 495. Isso era o quê? Uns 2 salários? Há 18 anos atrás. 18 anos atrás, 490 e poucos reais. É caro muito até dinheiro. hoje. É caro até hoje, É caro exatamente. até hoje. Lembro disso como fosse hoje. Então foi muito sofrido. Aí a filosofia veio por causa da igreja. Mas eu me identifiquei de cara, porque eu sempre fui muito de humanas. Então eu apaixonei com filosofia. A minha monografia, inclusive, foi sobre o Deus de Teilhard de Chardin, que é um filósofo jesuíta francês, que ele não trata Deus em templos, nem dentro de igrejas, nem dentro de sacrários, mas dentro do nosso coração, Foda. inclusive aqui, onde nós estamos. Ouvi uma música ontem que fala sobre isso. Canta um pedaço pra gente. Ah, eu não sei cantar. Depois eu te mostro ela. Tá. Me permiti, nos últimos anos, né? Comecei mais assíduo assim em 2019, a ler mais assim, né? Filosofia, espiritismo, eu tô lendo tudo quanto há agora, né? E assim, Rodrigo, queria saber qual que é a sua opinião sobre os gregos. O que você acha que os gregos deixaram assim de maior legado? Não somente assim na filosofia. Na verdade, tudo a comunidade grega, ela de lá se começou, né? Então, a filosofia, inclusive, era um dos últimos ensinamentos dos gregos. Porque eles achavam que para se estudar filosofia... Então, você estudava filosofia, vamos supor, né? Tô dando um exemplo, tá? Que se tivesse que estudar filosofia, você estudaria a filosofia no 3º ano do ensino médio. Porque é quando você teria capacidade intelectual para poder entender aquilo tudo. Então, quando a gente pensa em aritmética, matemática, a questão do questionamento, o que a gente faz hoje politicamente, questionar um candidato, questionar as coisas,
aguçar o senso crítico das pessoas foi nos ensinados por Sócrates. Porque Sócrates falava assim, ó, não Sócrates tem era as coisas como insuportável. verdade, não. Você precisa questionar. Aí você pergunta pra pessoa assim, você é a favor ou contra o aborto? Ah, sou contra. Por quê? É porque eu sou. Ah, puto, né? Tepi. Porque minha mãe é. Porque você é cruzeirense atleticano. Ah, sou cruzeirense. Por quê? Porque meu pai é. Eu nem gosto de azul. Um exemplo, né? Hoje eu sou católico. Por quê? Porque eu me identifiquei. Não é porque minha mãe me ensinou lá atrás, não. Então, aguçar o senso crítico é isso. E quem nos ensinou isso foi os gregos. Foram eles. Boa. O cuidado com o corpo também, a Sim. questão as academias hoje, na verdade, é tudo diz daquele momento. Porque o grego se preocupava com o mundo perfeito. Sim. Se o mundo era perfeito, as pessoas também tinham de o ser. Então eles se preocupavam em trabalhar o corpo, se preocupavam com a beleza. E a gente volta agora, no século XXI, a lidar com um pouco disso de novo. As esculturas mesmo, né? Ela todas retrata muito perfeitas, isso, né? Exatamente. Só tem uns Eu ia pintinhos. falar, São Paulo é pequenininho. Mas assim, é mais perfeita ainda. Salvei vocês. Ô, gente, pelo amor de Deus, credo. Misericórdia. Ele tá todo se segurando ali, vou falar. Eu tô aqui. Atrás da caixa, né? Então, o problema dos gregos era esse. Tem uma parada que os gregos ficavam entre homens entre si porque achavam que a inteligência ia aumentar. Isso é Na fato? verdade é o seguinte, naquela época, o grande problema da homossexualidade é essa. Na Grécia Antiga, a homossexualidade, os homens tinham, não era esse nome que se dava, chamava-se pederastia. Pederastia Os homens iam para as grandes é um saunas homem mais velho com um mais novo, para né? ficar entre eles. O prazer era com o homem, as mulheres eram de procriação. Existia um machismo muito forte naquela época, muito negativo. Mas enfim, era isso. E as mulheres sabiam que os homens estavam indo para a sauna para ter prazer. Ponto. Então, desde aquela época já existia essa questão. Os pais contratavam os mestres porque acreditavam, para ter relações sexuais com os filhos, porque acreditavam que o conhecimento era passado a partir da relação. Que doideira. Meu Deus. E aí, o que acontece? Aí vem, então, a questão de homem com homem vem desde a Grécia Antiga. Aí vem Freud e fala assim, homossexualismo é doença. Aí ferrou, Foi Freud? aí ferrou com a gente. A sorte foi Michel Foucault, que no século XIX veio e rebateu Freud. Aí esqueceu-se a doença e começou a tratar, a buscar o desenvolvimento para que as pessoas fossem tratadas da forma como deveriam ser, Sim. como pessoas comuns. É. Mas a gente Da hora. regrediu muito nisso Tem- então, né? Porque até hoje é muito visto como doença em alguns lugares. Né? Sim. Dentro de Sim. casa, assim, no povão. Eu tenho um amigo que ele conta que quando ele se declarou pra mãe dele homossexual, a mãe muito religiosa, falou, não, nós vamos procurar uma ajuda pra você. E aí quando, né, chegou lá no psicólogo, a psicóloga falou, ó, você quer tratar do jeito da sua mãe ou você quer se aceitar? Ele falou, eu quero me aceitar. Pronto. Então tratou como, a mãe dele viu como uma doença. Então a gente pode ter regredido alguns anos nisso aí, né? Sem dúvida nenhuma, não tenho dúvida disso. A gente regrediu. Na verdade, nós não regredimos. Sempre existiu um movimento Só não que o evoluiu. Brasil, nós somos um povo preconceituoso, só que o preconceito era camuflado. Ninguém tinha coragem de falar que é preconceituoso. E os últimos Aí vem a 4 internet. anos, eu não sei o motivo, fez com Internet. que as pessoas dessem a cara e falassem assim, eu sou preconceituoso. A internet. É o governo A internet. também. Seu Tem governo. pessoa às vezes que acha que tá ali atrás do computador. É. Então, Pode tudo, é um É. problema. E é uma terra sem É porque você cria um fake, infelizmente, entra nessa live aí e comenta o que quiser. Não velho. deu. agora tá mais, só que primeiro vem a demanda, mas depois vem a lei. né? Então, Complexo É. demais. Inclusive o Leandro tá atrás do computador. mas eu não me sinto Justo. porque você não tá anônimo. É. Ah, não, a gente põe a cara aqui e a acha gente. que tá, mas eu